pessoas, vamos discutir sobre masculinidade tóxica, ou em outras palavras, quem é o homem pós-feminismos? De que forma se compõe a masculinidade depois do entendimento de que nós não somos mais o perfil hegemônico dentro dessa construção de sociedade? O que existe do homem para além dessa toxicidade, dessa condição Chernobyl que nós estabelecemos no mundo desde a matriz do patriarcado? Existe a condição masculina para além dessas construções? Porque sim, nós estamos numa época de revisão do que é existir enquanto homem. E nós entendemos que a existência desse homem passa a ser danosa tanto para quem não se classifica como tal, para quem está longe desses padrões, quanto para os próprios homens, que também são pressionados a cumprir determinados padrões que escapem da sua naturalidade ou da expressão dos seus sentimentos. Então, é um momento importante dentro dessa organização de sociedade para nós entendermos de que forma existir para além desse biopoder, de modo que nos dê liberdade e ao mesmo tempo significado, porque assim nós estamos líquidos, não é? Quanto ao significado que nós possuímos enquanto gênero, enquanto construto, e boa parte das nossas condições de vida, dos nossos padrões de comportamento, do que nós julgávamos como certo em termos de escolhas, hoje já não é mais, digamos, apregoada assim a ferro e a fogo. E hoje nós já consideramos muito do que era certo como duvidoso e talvez amanhã errado. Então é um momento de grandes ambivalências, de grandes questionamentos, de uma revisão profunda sobre quem é o homem dentro dessa sociedade, ou quem pode ser o homem dentro dessa sociedade. Então, estamos aqui numa discussão profunda sobre o que é masculinidade tóxica, por que tóxica, e o que o pós-feminismo, principalmente da quarta onda feminista, tem discutido a respeito dessa questão. Bom, para nós conseguirmos aqui um princípio de conversa, de papo, eu preciso definir o que é o masculino dentro dessa sociedade. Bom, eu posso dizer que todos os homens, todos nós somos criados para negar o feminino. Então, o masculino se construiu precisamente pela negação do feminino. Tudo que fazia parte do universo feminino era considerado, então, inferior, para que a condição masculina fosse considerada suprema, ou, como diz Dona Simone de Beauvoir, que é um dos maiores nomes do feminismo do século XX, para compor uma sociedade centrada na figura do homem, uma sociedade androcêntrica. Né? E nisso, então, todos os códigos de comportamento, de vivência em sociedade, de pensamento, de afetividade, que faziam parte do universo feminino, precisariam ser negados, precisariam ser evitados. Então, da esfera do afeto, inúmeros aspectos vão sendo cortados ao longo do tempo, assim como traços de comportamento, de trabalho, de interação social, que eram tidos como femininos, jamais poderiam pertencer ao universo masculino. A velha ideia de homens usam azul, meninas usam rosa, é um desses construtos da masculinidade androcêntrica que nós conhecemos até aqui. Então, ao homem cabia negar todas essas construções para que se moldasse dentro dessa perspectiva androcêntrica, dentro do que nós nomeamos por aí como patriarcado. Então, o patriarcado mais o comportamento focado na
na heterossexualidade, que a gente chama de heteronormatividade, passam a ser defendidos, passam a ser sustentados dentro de boa parte das civilizações até a contemporaneidade como os valores de prestígio, os valores que deveriam ser cultivados com mais precisão, a base da família, a base da moral, a base da estrutura política, toda construída na centralidade da figura masculina e no comportamento pautado na heterossexualidade, que considera então o feminino inferior e considera o feminino presa. Ou seja, o homem é sempre o predador da condição feminina. Ele é o predador em função de domesticação, ele é o predador em função da sexualidade, ele é o predador em função do ataque, porque aquilo que é feminino, como eu mencionei, é inferior. Quando Simone, por exemplo, fala da sociedade androcêntrica, ela menciona que a condição feminina, a mulher, é colocada mais ou menos no mesmo nível da fêmea no seu espaço natural. Dessa fêmea que precisa ser acuada, subjugada e, no caso, negada. Então, se é uma sociedade que inferioriza e que torna a mulher a presa, significa que essa estrutura de sociedade para os homens é meio que homoafetiva, porque nós somos criados para respeitar outros homens, nós somos criados para elogiar e para glorificar posturas masculinas, não feminino. Ou seja, nós somos uma sociedade cultivada sob o valor máximo de amar os homens e odiar mulheres. A estrutura de sociedade é essa. E a condição de homem dentro dessa sociedade foi cultivada nesse valor. Ser homem é amar outros homens, admirá-los, idolatrá-los e odiar mulheres. Mulheres aqui são alvo, como eu falei, de inferiorização, de domesticação e de predação. Só. Essa é a matriz de sociedade sobre a qual nós nos erguemos, como Simone discute e milhares de outros teóricos dentro e fora do feminismo discutem. Inclusive, esse traço de hegemonia do patriarcado e da heteronormatividade foi discutido também por Antônio Gramsci, que é uma figura que já apareceu aqui dentro das nossas discussões diversas vezes. E Gramsci discute muito sobre aquilo que se torna hegemonia, se torna, no fim das contas, consenso. E consenso não é discutido, Ou seja, nós nos acostumamos com o que é consensual, com o que é o poder estabelecido, e a gente nem para estranhar ou para discutir isso. Passa a ser normal. E essa foi a normalidade sobre a qual nós crescemos, inclusive sustentada também por mulheres. Quando a gente considera isso normal, não quer dizer que só os homens tenham sustentado isso, mulheres também sustentaram. Esse masculino pautado numa castração afetiva, numa castração emocional, e defendidos como a matriz de organização da sociedade. Viemos dentro dessa formação, dentro desse entendimento. Então, a heterossexualidade, a heteronormatividade, não é só uma construção do desejo, ela é uma formação de cultura. Eu estou dizendo isso porque ultrapassa muito o debate, por exemplo, entre aceitar a sexualidade no outro. Em nenhum momento aqui nós estamos discutindo
as outras possibilidades de vivência da sexualidade. Quando a gente fala de heteronormatividade, só para esclarecer, nós estamos falando de comportamento. A Adrienne Rich, por exemplo, é uma das teóricas que discute sobre a heteronormatividade como ideologia. É um valor ideológico. Você pode, inclusive, gostar, produzir desejo por pessoas do mesmo sexo, desde que o seu comportamento esteja enquadrado na heteronormatividade. Né? Você deve ter ouvido já esse tipo de discurso dentro dessa sociedade normalizada em que nós estamos, não é? Você pode fazer o que você quiser entre quatro paredes, desde que em sociedade você continue trazendo esse padrão de comportamento. Isso é masculinidade hegemônica construída dentro de uma sociedade androcêntrica. Comportamento é o que importa. E aqui, essa sociedade androcêntrica traduz-se em alguns códigos, como poder, como honra. Homens precisam sempre ser mais poderosos, os homens precisam ser o arauto dos valores mais nobres. Aos homens não cabe a condição do erro, da falha, da fraqueza, da instabilidade, o valor da dominação, uma dominação quase ancestral, ou seja, ao homem cabe recuperar o que Lacan chama de pai ancestral, ou seja, uma predisposição quase selvagem de dominação. Você percebe isso até nas próprias brincadeiras dos meninos, né? Vou colocar aqui não como pai, porque isso pode causar confusão, eu vou colocar como virilidade ancestral, que aproxima mais da discussão lacaniana. Ou seja, os homens são estimulados desde a primeira infância a disputarem por território, a brincarem de luta, a desafiarem força física, enquanto a condição feminina é proibida isso, porque a condição feminina é inferior. Mas os homens são criados para serem predadores, e nessa predação, como mencionava, essa dominação é fundamental. Então, poder, honra, dominação ancestral e, claro, a potência sexual. Porque aos homens é exigida, junto com essa virilidade ancestral, o domínio da sexualidade. Ele precisa ser o pegador, ele precisa manifestar sexualidade o mais cedo possível, para que ele de fato possa ser incluído entre os machos alfa, né? Aqueles que são os mais poderosos, aqueles que controlam, aqueles que dominam. E aqui, ao longo dos séculos, nós recebemos inúmeras narrativas que ajudaram a perenizar esse tipo de discurso. Nós temos aqui narrativas culturais, nós temos aqui narrativas religiosas, uma série delas que ajudaram a lançar esse valor. Se você pensar nos contos de fada que você ouviu ao longo da sua vida, nas histórias românticas, quase todas elas trazem esse homem, o príncipe, o herói, poderoso, honrado, dominador, potente. Isso vai do príncipe encantado da Branca de Neve até os Vingadores da sua franquia de heróis preferida. Então sempre há uma narrativa de um homem que supera as suas fragilidades e consegue ser aquele que domina, né? Então isso vem sendo repetido com tanta força ao longo do tempo que isso passa ao status de verdade, como mencionei, ao ponto de nós nem questionarmos mais. Quem fala que a verdade é o jogo expressivo da tradição é o senhor Jean-Paul Sartre. E dentro dessas repetições, dessas narrativas, nós temos a origem da tradição. Nós ouvimos isso por todos os lados. Nós aprendemos a admirar figuras assim.
Nós construímos os nossos heróis dentro dessa composição. Se você for pensar bem nesses códigos de masculinidade, até a beleza masculina está associada a esse código de ancestralidade. O padrão de beleza masculino, por exemplo, no Brasil, está associado à virilidade ancestral, ou seja, homens que tragam essa potência selvagem. Não é o homem mais civilizado, não é o homem afetivo ou de comportamentos andrógenos ou próximo dos códigos femininos. São os homens mais viris. Na potência masculina é que são considerados os mais bonitos, os mais desejáveis. A construção, por exemplo, de uma das produções da Netflix, que foi uma das mais assistidas dos últimos tempos, o 365, aquela produção de cinema, é uma das provas cabais sobre o que eu estou mencionando. Aquele homem é visto como um símbolo sexual dentro do seu poder, da honra, da dominação ancestral, da potência sexual. Ele representa a negação de qualquer código do feminino. Ele é o masculino mais apurado, mais extremo. E nesse processo, ele converte o feminino naquilo que é inferior e aquilo que deve ser atacado, ou aquilo que deve ser alvo de conquista, de dominação e de ataque. E isso é tão forte nessa sociedade que nós não estranhamos essa produção de cinema, não discutimos, porque esse valor é consensual. Nós já aceitamos que esse é o normal. Essa produção é mais uma das nossas narrativas culturais, propaladas pelo cinema, pela música, pela literatura, por toda parte, que ajudam a consolidar esse valor como verdade. Tá vendo? A produção tem quanto tempo? Poucos meses, fez tanto sucesso que vai haver mais 2 filmes de continuação. Você duvida que vão continuar sendo os mais assistidos? Porque, na verdade, essa trilogia é a terceira dentro dessa lógica nos últimos 10 anos, se eu for considerar a perspectiva de sucesso dessas produções. A primeira trilogia foi a de Crepúsculo, que traz toda essa construção, sim. Aí fizeram uma cópia mal feita de Crepúsculo, 50 Tons de Cinza, repete toda essa produção. E fizeram uma cópia mal feita de 50 Tons de Cinza, chamada 365, que é toda essa reprodução. As 3 trilogias de imenso, arrebatador sucesso. Assim como quase todas as produções dentro da música, em alguns gêneros específicos, como sertanejo, funk, que repetem muito isso, assim como as produções de literatura, todas essas de cinema que eu citei são obras literárias, né? Assim como boa parte do que nós entendemos como sociedade. Você está entendendo tanto que isso está entranhado dentro dessa construção? Bom, por que isso é tóxico? Eu acho que colocar uma pessoa na condição de presa a ser atacada não é propriamente uma coisa saudável, né? Então acho que já fica um pouquinho claro por que isso é tóxico. E segundo, a exigência sobre essa condição masculina pode vir mais leve para alguns homens, para outros não. Há inúmeros homens que não vão conseguir absorver esses códigos, não vão conseguir driblá-los e vão sofrer muito ao momento em que, não conseguindo pertencer a esses códigos, são excluídos ou atacados em termos da sua honra, da sua existência enquanto homem. Porque quando você discute masculinidade frágil, que é um dos códigos nas redes sociais que mais aparece, não é uma questão simples de você se resolver com os seus valores. Diz respeito ao código de pertencimento. E para muitos homens, para muitas pessoas, de modo amplo, não pertencer dói muito, né? Bom, vamos entender então quais são as problematizações mais específicas sobre esse processo.
Bom, ao longo dos movimentos feministas, ao longo do século XX, houve uma série deles, inclusive, como eu mencionei, uma das maiores expoentes da própria Simone de Beauvoir. E agora, no século XXI, a gente está vivendo o que se denomina geralmente como quarta onda feminista, que diz respeito a essa intensa movimentação nas redes sociais, a discussão sobre microagressão e sobre, claro, os processos cada vez mais claros de violência e tudo mais. O debate cada vez maior e o assunto feminismo se tornou popular, não só fechado no mundo acadêmico. É uma mudança expressiva. Mas aí você entende que nisso há um processo forte de castração. Esse homem que teve liberdade de experimentar esse valor hegemônico não tem mais espaço para isso. Ou seja, esse homem é preciso hoje comedir suas posturas, escolher as palavras que usa, mudar a forma de tratar mulheres. Não pode sair cantando todas aí na rua, ele corre o risco de ser denunciado, preso por assédio, ele não pode mais viver a sua sexualidade, a sua existência, os seus códigos de conduta, sem que ele sofra algum tipo de ataque, de repreensão ou da velha patrulha de comportamento que o ativismo produz. É um movimento de castração. Ou seja, esse homem vai sofrer um ritmo de frustração ascendente caso ele tenha sido moldado dentro dessa hegemonia heteronormativa. Ele foi criado para isso, E de repente ele não pode viver isso mais. Não tem espaço para ele viver isso mais. Porque socialmente não se aceita que isso seja vivido mais. Nós estamos derrubando esses paradigmas. E inúmeras mulheres que esse homem vai encontrar pelo meio do caminho vão podar a existência dessa virilidade ancestral. Ela não pode se manifestar com essa intensidade. Então, esse comedimento aqui ele é forçado. E as inúmeras frustrações dessa masculinidade não realizada vão desaguar em ritmos cada vez mais incontroláveis de violência. Ou seja, você está prendendo um bicho descontrolado numa jaula que não aprendeu a viver em sociedade fora desses códigos que eram considerados os corretos. E agora ele está sendo obrigado a cortar tudo para o qual ele foi moldado. O que ele vai fazer? Ele vai atacar. Nós estamos vendo esse ataque, estamos vendo a forma como violência doméstica continua em alta, principalmente no processo de isolamento social. Nós temos visto os dados sobre feminicídio, nós ainda vemos os processos vinculados a assédio, nós vemos essas realidades com uma força gigantesca, assim como os ataques a esses homens inconformados com a existência de outros homens que não reproduzem aquilo a que ele foi forçado a viver. Pense aqui, quando nós somos moldados dentro de um determinado padrão, nós não só passamos a vivê-lo, como nós exigimos que as outras pessoas também vivam. Vamos pegar uma questão mais simples em torno disso. Você começa a fazer dieta, você se torna um pé no saco, porque você quer que todo mundo à sua volta faça dieta. Porque o fato de você fazer dieta significa na sua mente que esse é o jeito certo de viver. Isso aqui é imposto para todo mundo. É mais ou menos isso que acontece com esse padrão de masculinidade hegemônica. A partir do momento em que um homem é moldado desde os primeiros anos de vida, dentro desses padrões de masculinidade ancestral, selvagem, ele também espera que todos os homens à volta dele também vivam assim. Afinal, ele aprendeu que isso é o certo e ele vai impor esse código de conduta aos demais. Ou seja, aí nascem os ataques de homofobia, de transfobia, de misoginia, que são a realidade da sociedade contemporânea. Você entende o formato? É uma espécie de indignação
com o fato de ele ter precisado se moldar dentro dessa virilidade ancestral, e agora os outros que estão em torno dele não precisam. E muitas das vezes esses outros homens são os mais elogiados, são os mais prestigiados, e ele não mais. Você entende essa formação? Então aqui nós temos uma lógica muito perigosa de construção social. Porque em vez de esses homens, esses que foram criados nessa ancestralidade, serem agora, nesse momento, orientados sobre essa nova sociedade em que nós estamos, essa sociedade pós-feminismo, em vez de nós nos preocuparmos com a educação desses homens, nós quase sempre os repudiamos, né? Os atacamos pela existência brutal, selvagem deles, que está contra esses códigos de conduta. E adivinha o que ocorre? Mais violência. Ou seja, você empurra esses homens para um circuito de violência. Quanto mais violência eles recebem, né, nesse momento de comedimento, de mudança de padrões, mais violência ele produz contra outras mulheres. Então hoje, você prende um homem que exerceu violência doméstica. A chance de esse homem sair da prisão e se tornar ainda mais agressivo, ainda mais brutal com a esposa e com os filhos é muito maior. Porque nesse processo dele de prisão, ele não foi moldado para uma nova estrutura de sociedade. Ele foi só punido. E a violência que ele recebeu, ele distribui. Quem fala de circuito de violência é Freud. Eu já usei esse conceito demais. E é um dos mais controversos dentro dessa organização de sociedade. Um padrão sobre o qual a gente raramente para pensar. O valor que você recebe é o valor que você distribui. Você não é capaz de produzir contra pessoas aquilo que você não recebeu. Esses homens que se tornam mais agressivos são os que estão recebendo mais agressividade. Nós nos preocupamos em tratar as vítimas, mas nós não nos preocupamos em tratar os agressores. Se os agressores não são tratados, eles se tornam mais tarde ameaças muito mais graves. Então, eu não estou entrando no discurso de corrupção sobre, nossa, você está com dó de um agressor, leva o agressor para casa. Então, não é isso, nós estamos muito longe desse debate. Aqui a questão é evitar. Nós não podemos nos pautar só na necessidade de aprisionar, de tirar do convívio social. Nós precisamos evitar que esses casos voltem a acontecer, ou evitar que esses casos cheguem a acontecer, com um tratamento de conduta que não existe por aqui. Não existe a preocupação em fazer isso, né? Até porque nosso discurso está sempre cheio de muita comoção e raramente há um processo de análise comportamental e psíquica mais cuidadosa sobre essas origens e sobre essas grandes, imensas transformações sociais. Então, esse processo de castração, sobre o qual Jacques Lacan também discute dentro dessa organização de sociedade, é uma das realidades que precisa ser avaliada com mais cuidado, né? Com mais sensibilidade. Outra questão grave dentro da realidade em que nós estamos, né? Muitas das vezes, como nós já estamos na quarta onda feminista e como o debate sobre essas questões avança muito rapidamente dentro do espaço virtual, porque o espaço virtual catalisa, né, qualquer discussão, acelera tudo, há a sensação de que esses pontos já estão esclarecidos, de que já é consenso. E como você está dentro de uma bolha virtual, todas as pessoas em torno de você concordam com o que você pensa e reproduzem sua forma de pensar, você acredita que está tudo esclarecido. E muitas das vezes se indigna com o fato de ainda haver, de você ficar sabendo, né, de um ou outro caso. Isso é uma das maiores falácias dessa época, um dos maiores perigos dessa época. Um processo de pseudo-inclusão pós-Guerra Fria. A ideia
de que depois da Guerra Fria, que foi um grande movimento de debate político, né, de avanço dos movimentos de contracultura, né, do avanço dos debates sociais, por volta aqui de 89 até 91, 94 mais ou menos, há o entendimento de que a existência de mais vozes e a existência de mais debates significaria um processo de igualdade. E não significa um processo de igualdade. O fato de estarem discutindo sobre feminismo nas redes não significa que isso se tornou um valor social. Ainda há bolhas. Esses assuntos, embora sejam populares, não mudaram os comportamentos propriamente ditos. Então, nós criamos uma ilusão de inclusão. Aqui muita coisa ajudou a propagar esse discurso, né? Os tratados de paz, as discussões sobre um mundo pacificado, o próprio avanço, como eu mencionei, do ativismo, dos movimentos de contracultura e inúmeros dos processos feministas, as vitórias feministas, ajudaram a criar essa visão de que as coisas estariam melhores, mas elas não estão. E o debate sobre esse processo dentro da sociedade contemporânea ainda é muito precário. Veja quão precário é. Em nenhuma das áreas em que a discussão é levada houve realmente controle ou uma organização de fato passível de entendimento de inclusão ou de repulsão desse valor hegemônico da masculinidade. Pense, por exemplo, no universo do mercado de trabalho. No mercado de trabalho, mulheres ainda recebem menos do que homens, homens gays, homens trans, mulheres trans são afastadas do mercado de trabalho, ainda prevalece o masculino hegemônico e o feminino inferior e dominado, a erotização extrema da figura feminina para o mercado de trabalho. Mulheres bonitas são as preferidas para quaisquer cargos, mesmo que a aparência não esteja em jogo para o exercício do cargo. Nós vemos uma espécie de feminismo liberal que distorce completamente a pauta e ainda explora mais da condição feminina, né? No universo da família, nós ainda vemos o trabalho doméstico resguardado à condição feminina, assim como a maternidade sendo mais importante do que a paternidade. Em termos de violência doméstica, eu acho que também preciso listar, você já conhece, de violência doméstica, de feminicídio. Você vê como as instituições culturais ainda privilegiam a condição feminina em detrimento da masculina. A mulher é preterida nos esportes, o universo dos esportes ainda é um universo masculino, o universo da educação ainda é um universo masculino. Mas há inúmeras professoras nos níveis básicos de ensino. Quanto mais elevada a formação intelectual, menos mulheres você encontra. Quanto mais exige-se formação intelectual, menos se encontra. Você encontra mulheres onde a condição de afetividade é considerada mais importante, como na condução da educação infantil. Está vendo o desnível? As mulheres ainda sofrem o efeito Matilda, vinculado lá a Matilda Joslyn Gate, já mencionei em outras discussões, de a mulher ser considerada inferior intelectualmente, de ela ser preterida. Não é à toa que dentro do campo científico também raramente se vê mulheres chefiando pesquisas. Elas geralmente são cortadas antes de ter oportunidade de apresentar projetos. E em termos de sexualidade, a mulher ainda é objetificada. O problema, longe que tem uma questão aqui que me incomoda também. A questão não é mostrar o corpo. Todos nós estamos livres para mostrar o corpo, bem como entendermos. De mostrar-se no cinema, na música, nos clipes, nas redes sociais. A questão é como esse corpo é tratado. Na condição masculina, o homem é dono do próprio corpo.
E a condição dele de mostrar não significa inferiorizar-se. A condição feminina é outra. O corpo da mulher é objetificado, hipererotizado e deixa de ser resposta dela. O corpo dessa mulher passa a ser controlado por códigos estéticos, né? Sempre criticado se pertence ou não a determinados padrões e alvo de assédio violento constantemente. Você está percebendo como o fato de haver voz e de haver debate não se traduzir em igualdade? Nós temos essas ilusões, mas estamos longe delas, né? E essa aura de classe que entrou para a sociedade, né, de final do século XX para início do século XXI, só ajudou mesmo a camuflar o conflito. Sempre me lembro de Cícero quando eu falo disso, quando ele diz que a paz nada mais é do que a antessala da guerra, né? Então, não houve muita mudança, né? E aqui é importante que se leve em consideração, ao longo desse processo, que não só a condição feminina é extremamente prejudicada por esses valores sobre os quais raramente nós polemizamos, como eu citei agora, de trabalho, mídia, cultura, das formações dessa sociedade, como também há imensos prejuízos aos homens. Então, nós podemos dizer de danos múltiplos, multidirecionais, porque a construção do homem também é extremamente prejudicada. Só para você ter uma noção, eu listei quais são os principais problemas vinculados à saúde física e mental dos homens, condicionados pela ideia do bicho, do homem, do macho ancestral que domina, que controla e que tem poder sobre os outros. Veja, os casos de câncer de próstata matam mais homens do que qualquer outro nível de desenvolvimento de câncer, até porque o câncer de próstata envolve um nível de exame ao qual muitos homens não se submetem, porque isso vai ferir a masculinidade deles, assim como boa parte dos problemas de saúde tendem a se agravar com mais intensidade nos homens do que nas mulheres, porque a ideia de onipotência masculina impede que muitos homens tenham contato com o sistema de saúde. Ou seja, ele é, selvagem e forte o bastante para não precisar de hospital, para não precisar de cuidados médicos. Homens são os que mais se envolvem com tabagismo e com alcoolismo, até porque tabagismo e alcoolismo se tornam compensações para as pressões que eles sofrem em termos de sucesso, de poder. Aos homens, por exemplo, há uma cobrança muito maior por sucesso financeiro do que para as mulheres. Até porque para as mulheres esse código foi transferido para o casamento, para a maternidade, que é o que as torna plenas. Aos homens há uma exigência sobre os padrões financeiros, a composição de patrimônio, esses valores defasados, Mas há uma cobrança intensa. E os homens não podem falar dos seus sentimentos, eles não podem discutir e, em nenhum caso, procurar terapia. Isso seria sinal de fraqueza. Então, desagam isso no álcool ou em outras drogas e no consumo intenso de tabaco. Sem contar que os casos de adoecimento psíquico levam a taxas de suicídio absurdamente maiores entre os homens do que entre as mulheres. Até porque, como eu mencionei, o homem não pode ser fraco. E a manifestação da afetividade é um sinal de fraqueza. Jamais, jamais. Então, cabe ao homem silêncio, sempre silêncio. E você sabe que quando você não fala sobre, quando você não busca ajuda, isso que é tóxico te apodrece por dentro, E a chance de não haver mais capacidade de suportar isso é muito grande. Sem contar que entre os homens é a maior incidência de dietas não saudáveis e de contágio por ISTs. Poderosos não precisam de proteção, não precisam de cuidados. Não é à toa que a expectativa de vida entre os homens é muito menor, bem como os casos de violência quase sempre são mais comuns entre os homens do que entre as mulheres.
até porque o homem é condicionado desde a primeira infância a usar a violência como um código da sua ancestralidade e da sua masculinidade máxima, né? Dessa hipermasculinidade. Tá vendo como isso é perigoso? As taxas de violência, de suicídio, de STs, alcoolismo, tabagismo, câncer são mais altas entre os homens, porque os homens são formados dentro desse padrão ideológico. Então, quando se fala sobre dano de uma masculinidade, nós não temos aqui só os não homens extremos afetados. Nós não temos só mulheres, pessoas trans ou gays afetados pelo processo. Todos estão afetados, todos são prejudicados. Então isso significa que nós dependemos mais do que nunca de uma revisão desses valores. Nós precisamos de repensar o que é valor de gênero e de papel social dentro dessa sociedade, né? Para entender que essa masculinidade não precisa existir para que um homem seja honrado, para que ele seja digno, né? Então, qualquer coisa que você for discutir em termos de saída, caso essa redação seja para Enem e essa discussão sirva para o seu texto, é sobre esse debate intenso sobre esse valor. Como nós estamos lidando com um construto de grande impacto para a saúde física e mental, talvez você possa mobilizar os centros de apoio psicossocial, que podem levar esse debate às esferas de formação escolar e à esfera de formação comunitária, reunindo as pessoas para debater esse assunto, né? Dentro da comunidade, dentro das empresas, dentro das escolas, onde existam pessoas, é preciso levar esse assunto para que ele seja mais naturalizado e que ao homem caiba questionar quais padrões de comportamento ele tem sustentado, a forma como ele tem tratado as pessoas com quem ele convive, e se esse tratamento é saudável, positivo, se reforça essa gramática das injunções ou se traz a possibilidade de a destruição da própria família e da existência dele, para revisar a cultura do estupro, para revisar a cultura do assédio, para revisar essas narrativas que nós estamos recebendo ao longo da nossa vida, sem levar nenhum tipo de questionamento, né? Como tem 365. Então, trazer esses debates dentro dos centros de apoio psicossocial, dentro dos programas de saúde da família, que hoje são chamados de estratégia da saúde da família, pode ser extremamente viável. Então, estou falando aqui de parcerias intersetoriais, de pactos intersetoriais entre unidades de saúde e unidades de educação, para trazer talvez um esclarecimento maior sobre isso. Nem vou falar nas redes sociais, porque o assunto já pega fogo lá, e nas redes há muita distorção, infelizmente. As bolhas acabam sendo extremistas, acabam produzindo mais comoção do que esclarecimento. Então, aqui o nosso esforço precisa ser por reduzir essa comoção e ampliar a reflexão. Podem ser encontros periódicos que reúnam essas pessoas. Se for dentro das escolas, podem ser oficinas regulares para o debate dessa questão, né? Djamila Ribeiro, por exemplo, é uma das que comenta sobre a importância de criar meninos longe desse padrão de masculinidade heteronormativa, predatória, como eu estou comentando. Então, leituras como da Djamila, da Chimamanda, que são autoridades hoje nesses assuntos, dentro da quarta onda feminista, são urgentes para que nós possamos ter um pouquinho mais de saúde dentro das nossas relações sociais e para que esses arquétipos de construção social sejam pouco a pouco alterados. Não vai acontecer assim, da noite para o dia, mas é um debate que precisa ser levado
com tranquilidade, com comedimento, sem cancelar homens ou mulheres que não entendam, mas nos esforçarmos por combater essas violências com reflexão, com tratamento psíquico, com apoio terapêutico, né? Porque a nossa civilidade significa a possibilidade de administrar conflitos sem violência.